Muito bem, pessoal. Boa noite a vocês. Creio que vocês já estão vendo aí a tela do meu computador, né? Bem, a gente continua então naquele tema que nós já tínhamos começado, que é o tema da docência e trabalho na profissão, docência e trabalho, profissão de professor, né? Relacionando aí a questão da nossa atividade docente com o mercado de trabalho. Estamos fazendo isso de um ponto de vista histórico, primeiro texto, e de um ponto de vista assim legal, mais contextualizado no Brasil dos anos 90 e 2000, e também agora na década de 2010, terminando agora, né, em 2020, fomos aí olhando como está sendo configurado o nosso trabalho de professor no nosso país. Aqui na minha planilha, que eu também mandei para vocês, no nosso plano de curso, melhor dizendo, né, tem ainda bastante coisa. Tem a questão vocacional, tem a questão da proletarização do trabalho docente, que é outro texto que eu gostaria de ver com vocês. Eu estou vendo que a gente já tem que começar a fazer escolhas, porque os textos eles estão ficando muitos, né? Este já é o segundo, mas pelo menos mais um a gente vai ter que ver. Bem, esse texto de hoje, que eu inclusive já mandei para vocês via WhatsApp, ele é um texto mais tranquilo de ser lido. E eu digo logo por quê? Porque ele é muito objetivo. Claro, quando vocês forem ler, vocês vão perceber que as primeiras páginas não são lá essas coisas de objetivas. Eu vou explicar já já. Vamos começar por partes, né? Quem é Stephen Ball? Stephen Ball é um pesquisador da educação londrino, né? Que analisa a educação não só na Inglaterra, no sistema inglês, mas também em outros sistemas, né, no mundo. Por quê? Porque no mundo todo, a educação nos grandes países, né, e até nos pequenos também, ela anda sendo regida, como a gente observou no vídeo passado, no texto passado, por organismos. E esses organismos são aí organismos internacionais. Então, o que acontece? Eles dão diretrizes para todos os países, e todos os países aí acabam sendo, digamos, obrigados a cumprir aquilo que essas diretrizes dão. Quem são esses órgãos? Banco Mundial, OCDE, né, Organização para a Cooperação dos Países em Desenvolvimento, FMI. São essas instituições muito poderosas que têm ditado o ritmo da economia e da educação, até porque a educação ela deve caminhar no plano, né, das ações, sempre muito próxima de planos econômicos. A gente vai perceber um pouco isso hoje, né? Bem, então vamos lá. Olhem só. Aqui, depois dessa descrição, né, a gente pode pular e nós começamos aí uma introdução. O texto, eu digo logo para vocês, como eu sou assim meio chato com esse tipo de coisa, eu acho que ele não escreveu muito bem essa introdução não, mas eu não sou ninguém para dizer isso, mas eu acho que não está muito legal, né? Então a gente já de cara já pula essa primeira página e nós vamos para a segunda, onde fala aí o profissionalismo, e ele já começa a entrar no conteúdo mesmo. Entrando nessa página, nós vamos para esse parágrafo aqui, ó, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui para aqui, isso, né? Esse parágrafo aqui, ele é muito bom, porque ele já de cara nos diz o que é que a gente tem que entender pelos termos. Então, o autor começa dizendo que o profissionalismo, como uma categoria pré-reforma, baseia-se, ao menos em parte, porque também tem importantes características estruturais e organizacionais, em uma relação específica entre o profissional e seu trabalho, uma relação de compromisso que está situada nos diálogos comunitário e interno. Então, o que é que ele fez aqui? Ele definiu, por hora, o que é o profissionalismo, né? É uma categoria pré-reforma, quer dizer o quê? Que ela está antes de reformas que estão ocorrendo no plano da educação, mas também em outros planos, reformas econômicas, reformas administrativas nos países.
e também reformas econômicas. Então, antes de fazer uma reforma na educação, nós já temos uma ideia de profissional que queremos para essa nova forma que queremos dar para essa educação. Por isso que é um profissionalismo pré-reforma. No pré-reforma, né, esse conceito baseia-se numa relação específica entre o profissional e o seu trabalho, né? Que relação é essa? Uma relação de compromisso, que está situada, diz o autor, em diálogo comunitário com a comunidade e interna, né? Ou seja, continua o autor aqui, né? Baseia-se na relação moral, na tentativa de organizar a prática mediante a tomada de decisão correta em um panorama moral que dá espaço para a incerteza moral e para a utilização de conhecimento moral, né? É tanto prático quanto indefinido. Agora, vocês vejam bem que aqui nós lemos, aliás, né, não falamos, várias vezes a palavra moral, uma reflexão moral. O que é uma reflexão moral? Uma reflexão moral é a mesma coisa que uma reflexão sobre a nossa prática. Prática, moral, ética, é a mesma coisa, né? Então, no campo moral, nós temos alguns espaços. Por exemplo, o espaço o espaço da tentativa de organizar a prática, quer dizer, a forma como nós trabalhamos, mediante a tomada de decisão correta, em um panorama que há espaço para incerteza e que, portanto, você tem uma margem para o erro. Nós calculamos que ia dar para fazer tanto, mas não deu de fazer tanto. Nosso planejamento falhou aqui e ali. Só que nesse momento em que tem diálogo, em que tem uma decisão um pouco comunitária e tal, interna, pré-reforma, né? O que é que tem? Nós temos aí espaço garantido para quê? Para uma margem de erro. Então, esse profissionalismo, ele é um profissionalismo, digamos assim, que não é tirano. Porque no mundo de trabalho de hoje, se nós olharmos bem, no pós-reforma, né, nós não temos mais espaço para o erro. Você não pode errar, nem na primeira vez. Você errou a primeira vez, praticamente encerrou toda e qualquer possibilidade que pudesse ter para fazer alguma coisa boa, alguma coisa, né, sustentada. Pois é, nesse momento, nós podemos entender o profissionalismo como sendo ainda uma coisa bastante positiva, digamos assim. Logo em seguida, nós temos ali mais um parágrafo em que, na verdade, é a continuação, né? Ele fala o seguinte, desce mais um pouco, opa, foi demais, aqui. Ou seja, o profissionalismo só tem significado dentro da moldura de uma racionalidade substantiva. E as tentativas de redefinir o profissionalismo dentro de uma estrutura dominada pela racionalidade técnica tornam esse termo sem sentido. Aqui também nós temos coisas que devem ser explicadas, porque esses primeiros parágrafos eles são complicados, visto que eles são embasados na teoria de sociólogos, como esse Bauman aqui. Esse é um sociólogo que morreu há 2 anos atrás, né, 2018. Inclusive, ele tinha uma expressão que dizia que tudo é muito líquido hoje em dia, quer dizer, nada é muito sustentado, nada é muito fixo. A nosso modo de viver é sempre muito provisório, tudo é muito provisório. Nossa sociedade é líquida, falava ele. Quando ele teve que definir essas questões de profissionalismo, ele usou um termo que é o seguinte: só tem significado o profissionalismo, né, dentro da moldura de uma racionalidade substantiva. Ou seja, o que é uma racionalidade substantiva? Ele podia ter muito bem simplificado a coisa, né? Ele poderia ter dito numa conjuntura que considera as pessoas antes dos resultados, né? E as tentativas de redefinir o profissionalismo dentro de uma estrutura dominada pela racionalidade técnica tornam esse termo sem sentido. E hoje que a gente está dominado sim por uma racionalidade técnica, se você for olhar, nós somos muito treinados para executar funções, ser bons em executar funções e com precisão, né? Então, o nosso modo de pensar, ele não é mais substantivado, como fala aqui, ele não é mais de pessoa, de cada pessoa ser uma pessoa que tem uma margem de erro no que pode fazer,
mas que é profissional porque procura corrigir o máximo possível para não errar tanto assim, mas nós, na verdade, hoje temos que sermos profissionais dentro de uma estrutura que você não pode errar, né? De erro zero, de tolerância zero. O que, segundo o autor, acaba fazendo o seguinte: não, então, profissionalismo não é uma palavra que caiba num lugar onde você não pode errar. Até porque, para dizer o que é ser profissional, você tem que ter, assim, parâmetros, que são exatamente as coisas que não são de um profissional, né? Bem, isso espero estar sendo claro. Vocês não estão me dando feedback, isso é muito grave, que eu falo assim, das aulas que eu explico aqui, vocês têm que me dizer alguma coisa, porque eu não estou sabendo se estou chegando em vocês, tá bom? Por favor, me digam isso. Bem, explicando isso, esses primeiros parágrafos, nós podemos já ir para o finalzinho dessa página, aliás, continuar nela mesmo, né? A partir daqui, ó, ou a partir de tudo, então pode ser de tudo. Com todos os perigos modernistas que anuncia o autor, né, vou me referir ao profissional pré-reforma como autêntico profissional. Isso aqui vai ser importante, ele vai retomar isso daqui mais para o final do texto.